Gente, bom dia! Olha só, eu sei que várias já me conhecem, mas eu já começo me apresentando, né? Lívia Pessoa, que coisa boa você aqui, minha aluna, certo? Bom, deixa eu começar pela minha apresentação, que tem um monte de gente que não conhece. Tem quem conhece e quem não conhece. Eu sou Solange Arruda. Eu ajudo mulheres a criarem acessórios em crochê diferenciados, como esse que você está vendo, que se vendem por si só. Em função disso, eu venho trabalhando com um grupo grande de mulheres que vem se avolumando, que vem crescendo. Eu já vi aqui quem botou a amostrada que vem se amostrando, né? Inclusive estou vendo várias alunas. A Lúcia Lins está aqui, a Ivanilda está aqui, Márcia Biju, eita, várias pessoas, Fabiana Lamas, então tem um monte de gente já aqui junto comigo e eu hoje trouxe para a gente discutir um pouquinho 3 aspectos que fazem com que você deixe de fazer um acessório em crochê comum para transformá-los em joias em crochê. Mas Solange, que papo é esse? Qual é a diferença? O que é um acessório em crochê comum e o que é uma joia em crochê? Então é sobre isso que nós vamos falar. Isso é importante por quê? Porque toda a vida que a gente vai fazer o acessório da gente, existem alguns aspectos que a gente precisa estar atenta. Senão a gente só vai fazer mais um acessório e a gente quer fazer um acessório, aquele acessório que marca, aquele acessório que tem o lugar dele, que deixa a mulherada doidinha e que deixa a gente também. Então, os 3 aspectos que eu selecionei, que eu vou falar aqui um acessório em crochê, ele tem que ter uma concepção. Um acessório em crochê entendido como joia, ele tem que ter uma concepção. O que eu estou querendo? Não, deixa eu dizer os 3. Ele tem que ter concepção, ele tem que ter uma estruturação e ele tem que ter um acabamento coerente com esta proposta de um acessório joia. Um acessório joia, a gente não faz assim, hoje amanheci, não estou fazendo nada, eu sei fazer crochê, eu vou fazer... vou fazer um acessório assim. Não é assim. Uma joia, pensa bem. Uma joia a gente para pensar. Por exemplo, essa joia que eu coloquei hoje, não coloquei ao acaso. Já vi aqui quem a Lívia colocou. Uhul! Quer dizer, ela gostou, né? Eu estou entendendo que ela aprovou, né? Então, uma joia, quando a gente vai fazer uma joia, a gente primeiro para pensar. Bom, o que eu vou fazer, né? Qual é a minha intenção quando eu decido fazer? Eu quero fazer um brinco, eu quero fazer uma pulseira, eu quero fazer um colar. Sim, não, eu quero fazer, digamos, eu quero fazer um colar. Sim, mas como é esse colar? Né? Eu vou querer fazer um colar que ele seja tom sobre tom, tons que se harmonizam. Vou usar 2 cores de linha? Não, vamos dizer, não, esse eu quis. No outro eu digo, não, quero fazer um colar que tenha multicolorido, que tenha muitos tons. Então, tá, eu quero que ele tenha, vamos dizer, muitos tons. Sim, mas aí eu vou querer um colar curto ou um colar comprido. Qual é a ocasião para que eu estou idealizando esse colar? Então você pode aí estar pensando assim, só para que pensar tanta coisa? A pessoa é que resolve o que ela vai fazer com o colar dela, é verdade. Até porque a gente faz, né? A nossa proposta de fazer acessório é fazer acessório para eu usar, para eu me sentir bonita, para eu me sentir bem, para de repente eu ocupar o meu tempo. Gente, tem muita gente que muitas vezes a gente na vida da gente, a gente já trabalhou muito, a gente já fez muita coisa e hoje a carga de trabalho diminuiu. Então, muitas vezes, eu quero fazer um acessório para ocupar meu tempo, para fazer bem para minha cabeça. Eu não sei vocês, mas eu mesma, quando eu fico à toa, sem nada para fazer, as caraminholas já começam a entrar.
Tem até um ditado que diz, né? Cabeça vazia, oficina do diabo. Então é muito ruim quando a gente fica muito tempo, às vezes, sem atividade. A gente vai começando a ficar deprê, a gente vai começando a achar que o tempo já passou. E o tempo não passou. Sabe por quê? Porque o tempo é hoje. Não adianta eu ficar com saudosismo. Ah, poxa, mas quando eu era jovem. Ah, poxa, quando eu tinha 20 anos, quando eu tinha 30 anos. Gente, isso adianta do quê? Eu mesmo acho que não adianta de nada. É dar valor no tempo que eu tenho hoje, porque é esse que vai me trazer saúde, é esse que vai me fazer bem e vai me propiciar fazer também coisas boas, coisas que me trazem alegria, coisas que me mostrem a minha capacidade, o meu potencial. Isso sim é muito importante. Eu mesma acho. É muito importante que a gente esteja na engrenagem. E essa engrenagem, ela só para no final da rota de cada uma de nós. A gente não tem o poder de decidir. Não, até aqui eu fui, agora eu não vou mais, agora eu não dou mais conta. Ah, Solange, você fala essas coisas aí, mas... Ah, eu ando tão desanimada, eu acho que eu não sirvo mais para nada. Ave Maria, nem me diga isso. A gente serve a vida inteira. E a gente serve e a gente pode servir mais ainda, independente do momento que você está passando, da idade que você tem. Depende de como a gente vai qualificar o dia da gente, as ações da gente, as decisões que a gente vai tomar, tá? Então é muito importante que a gente reflita sobre tudo isso da mesma forma que a gente vai refletir quando a gente for parar para fazer de fato o crochê, usar dessa técnica para fazer joias diferenciadas, que se vendem por si só, que nos encantem em primeiro lugar. Hein? Se não me encantar, como é que eu vou encantar o outro se eu não estou encantada? Então, se, por exemplo, às vezes... Você escuta de uma pessoa, ah, eu faço isso, mas assim, para mim é só mais um. Isso para mim não é uma coisa que me motiva. Eu se escuto isso, eu digo logo, então tem alguma coisa aí que não está funcionando bem. Procure alguma coisa que te motive, que faz o seu olho brilhar, que faz o coração, ó. Porque a gente faz muito melhor aquilo que o coração da gente pulsa. Se não é isso que você está fazendo nesse momento, que está te fazendo pulsar, pare e olha, porque às vezes a gente também perde a chance de olhar para fora, de observar, de se observar e saber aonde é que a gente pode mudar. Às vezes são pequenas mudanças que a gente faz no dia a dia da gente, nas escolhas da gente e que fazem a gente ficar melhor, produzir melhor, encontrar o nosso lugar. Todas nós temos o nosso lugar. Vale a gente procurar. E pensando em crochê, o mesmo crochê que você faz aí, que de repente termina com um acessório que é só mais um, você pode transformar em o acessório, com pequenas mudanças, que começam de um planejamento e que você vai melhorando quando você realmente para entender o que você quer, aonde é que você quer inserir aquilo, o que é necessário para você colocar naquele acessório que vai torná-lo diferenciado. Por exemplo, se você termina um colar e ele fica todo molenga, porque crochê é molenga, crochê é uma trama, né, que ela não se arma sozinho. Aí vamos dizer, você diz, não, eu quero fazer um colar desse que a Solange está usando. Pronto, esse colar aqui, ó, você está vendo aqui, você não está vendo uma trama mole. Por quê? Porque aqui tem um trabalho de estruturação dessa peça. Então, para que você realmente consiga que o trabalho que você teve de crochê, onde você se preocupou no modelo, na cor que usar, nas combinações entre os elementos, caso seja uma peça que entra mais de uma técnica, porque acontece. Então você tem que pensar, como é que eu vou estruturar isso?
Deixa eu pegar uma peça que eu trouxe para mostrar para vocês, que eu vou exemplificar o que eu estou falando. Essa peça eu até já ensinei numa Revolução do Crochê, aqueles eventos que eu faço de tempos em tempos, onde eu estou compartilhando o método e estou compartilhando os pilares. Então, por exemplo, você está vendo esse colar, ó. Nesse colar você vai ver que tem partes em crochê e partes que não são crochê. Ó, aqui você tem um fio, aqui você tem uma argola, que ela tem um trabalho, né, ela foi enrolada para ela ficar assim. Então, quando eu falo na estruturação, você quando vai fazer um acessório como esse, que ele não tem só crochê, ele tem mais do que crochê, ele tem crochê e ele tem esses outros elementos. Para você ligar uma coisa com outra, existem técnicas e técnicas adequadas. Algumas dão certo e outras, de repente, se você pegar um caminho que não seja o que vai tirar o melhor potencial desse material, você pode, uma peça que é para ficar bonita, às vezes você tem todo aquele trabalho de tecer, gasta o seu tempo, as suas ideias, o material e no final não fica legal. Muitas vezes o crochê está bem feito, mas a junção não está. Então a estruturação do acessório ela é tão importante quanto a gente saber fazer um crochê bem feito. Por isso eu estou mostrando essa peça. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nas mensagens de vocês, para ver o que vocês estão dizendo aí. Vamos lá. Um monte de gente, hein? Bom dia, mostrada amor. Gostei, Márcio Biju. Que bom. Cadê? Não tem pergunta, só tem gente, só tem vocês. Como é? Fadinha Macedo, né? Acho que tá gostando do colar. Eu prefiro acreditar que é assim. Sou nova mostrada, que bom, Fadinha Macedo. Muito bem, seja bem-vinda. Rosilene por aqui, né? Um monte de gente por aqui. Gabi por aqui. Coisa boa. Carmen por aqui. Muitas de vocês. Que bom, que bom. Já estamos aqui com um monte de mulheres, todas ávidas. Otília, para conhecer, né, escutar um pouco disso, de que de repente para eu fazer um acessório, uma joia de acessório, é mais do que eu tramar um crochê, né? Eu saber escolher o fio que eu vou usar, o tamanho, né? O tamanho dos pontos que eu vou adotar. Por exemplo, um acessório como esse, ele tem uma trama reduzida. E às vezes eu escuto isso de aluna. Mas será que eu vou dar conta? Olha, eu vou dizer o seguinte. O mesmo trabalho que a gente tem para fazer um crochê de trama maior, a gente tem para fazer de trama menor. Porque os pontos são os mesmos. É uma questão de ajuste. E o que eu tenho acompanhado vendo que isso acontece muito antes do que a pessoa pensa. E quando você aprende, é muito comum você ficar apaixonada pelo resultado desse seu trabalho, que ele fica muito delicado e você, muitas vezes, até desistir ou diminuir muito de praticar um crochê maior, até porque um crochê maior muitas vezes cansa, né? Muitas vezes a gente abandona ou a gente enjoa. E quando a gente faz algo enjoado, que a gente enjoa, não é o mesmo prazer que a gente tem quando a gente faz uma trama menor e que ela fica pronta. E que a gente fica ali com aquela sensação de que, puxa, finalizou. Agora eu vou ver, eu já terminei a parte do colar, ou da pulseira, ou do anel que eu usar. Agora eu vou ver como eu vou estruturar. Agora eu posso até pegar uma encomenda, sei lá, vou chutar.
Eu posso pegar a encomenda de um colar dessa semana para outra. É lógico que você tem que ver o que você já tem de encomenda aí, de trabalho aí. Mas, por exemplo, se eu fosse fazer uma colcha, eu não ia poder pegar uma encomenda de uma semana para outra. Na hora que eu parto para fazer um acessório, de repente um brinquinho, às vezes eu posso entregar no outro dia. Então, assim, o retorno com o acessório costuma ser muito mais rápido, né? Muito mais breve. E você termina, ó, gente, eu vou contar um caso para vocês. Há muito tempo, quando eu fazia crochê, né? Eu tinha, assim, um grande desafio que era assim, via um modelo novo, eu dizia, eita, quero aprender. Para mim era um desafio, eu queria me sentir orgulhosa daquilo que eu fazia. Então, eu aprendi uma coxa, por exemplo, que aconteceu é real. Ai, que coisa linda, eu vi uma coxa na cama de uma cunhada minha. Eu disse, vixe, que coisa linda. Ah, eu dou conta de fazer isso, eu vou fazer. De fato, conta eu dei. Eu aprendi, eu aprendi. Eu fui lá e apliquei o que eu sei do crochê e fiz vários losangos daquela coxa, uma coxa linda, certo? Só que o que aconteceu? Essa coxa não chegou na metade. Porque quando eu venci o desafio de fazer aquela estrutura, aquele losango, aquelas combinações de cores que eu sempre adorei cores e ficou fantástico. Ficou fantástico, eu gostei muito, mas eu não tive a persistência que é necessária no crochê para finalizar. Por quê? Porque uma coxa de crochê demandou muito mais tempo, dedicação, foco do que eu, de fato, tinha naquele momento. E vou ser honesta com vocês, até hoje. Eu já entendi, com o passar dos anos, que eu não sou aquela crocheteira de fazer coxa. Nem sou crocheteira de fazer, sei lá, uma toalha de mesa. Por quê? Porque eu sou mais imediatista. Eu gosto de trabalho muito bom, mas eu quero que ele fique pronto logo. E eu estou vendo isso acontecer com muitas mulheres que eu estou conhecendo hoje, que eu vou trocando, né? Ou mulheres, ou as alunas, lógico, ou outras mulheres que às vezes não são alunas, mas estão por aqui compartilhando comigo, outras amigas que fazem também, dizem, eu, sinceramente, nem gosto, né, de demorar muito e muitas vezes não gosto da trama tão grande, então eu vejo que essa não é uma característica só minha, é uma característica de pessoas. E quando a gente opta por um trabalho manual, seja ele qual for, a gente precisa olhar o trabalho, olhar a técnica, experienciar, fazer aquilo, mas a gente também precisa olhar para a gente. Isso está me dando prazer? Porque o trabalho manual, dentro do trabalho manual, a gente tem o prazer, tem a satisfação, tem a persistência, tem a conclusão. Se eu não concluo, acaba que isso vai me desanimando. Eu vou achando que eu não dou conta, que eu não sou capaz. E muitas vezes não é isso. É porque você não entendeu o seu modo de funcionar. E o modo de funcionar da gente é muito importante, né? Senão se a gente começa a acumular desistências, isso não faz bem. Da mesma forma, o contrário. Quando a gente começa a acumular coisas que deram certo, que a gente conseguiu, que a gente faz bem, a gente se desafiou, a gente aprendeu. Fazer é um aprendizado constante. Às vezes você pode dizer assim, Solange, mas eu acho que eu não dou conta não de fazer seus acessórios. Eu digo, você já tentou? Porque você pode se surpreender. Porque quando eu comecei, eu também pensava isso, que eu não ia encontrar ninguém que desse conta de me ajudar, porque eu sabia que era um trabalho minucioso. Ele é maravilhoso. Agora, ele é minucioso, ele não é igual pegar uma barra de supply e com a mesma linha, uma linha espessa, você fazer aquilo e terminar. Ele não é assim, ele é muito melhor, né? Porque ele é muito delicado. E a mesma técnica que você pode fazer um supply, você pode também transpor para as mandalas que você vai fazer. E o resultado são joias que você sai às ruas,
Você sai por aí e é parada na rua para dizer, menina do céu, onde é que você comprou isso? Ó, onde é que eu compro uma peça como essa? Por quê? Porque ele é provocativo. Por quê? Porque ele é diferenciado, ele não é comum, ele não é o que você vê em todo lugar. Claro que se a gente faz alguma coisa que é diferenciada, aquilo vai ter outra absorção, né? Isso seja qual for o motivo que você utilizar, com essa técnica que você adotar. Pode ser para você, pode ser para você comercializar. E é muito bom quando você comercializa, porque você chega longe com o trabalho. Porque às vezes a gente pensa, mas na minha cidade as pessoas não dão valor no crochê. Será? Primeiro, a gente nunca conhece a cidade da gente toda, vamos ser honestos. E depois, hoje a gente não precisa comercializar só para a cidade da gente. A gente comercializa para longe. Uma época, gente, eu vendi um abaixo de 300 carteiras, eu nem me lembro mais da quantidade, porque já tem alguns anos, para a Mil, um plano de saúde que tinha sede lá no Rio. Eu nem acreditei quando eles me procuraram. Eu digo, gente, isso não é verdade não. E essa não foi a única venda que eu fiz. Vendi também para a Farm uma época. A Farm também é lá no Rio. E a Farm me achou aqui em Alagoas. Então, assim, hoje a gente tem um alcance muito maior. Agora, para que a gente chegue lá nesses lugares, a gente precisa fazer joias. Porque se a gente fizer aquele crochê comum, que a gente chega nas feirinhas e você vê em todo lugar, aí você vai ter dificuldade. Então, a gente precisa amadurecer tanto o trabalho da gente, como o olhar da gente, a consciência da gente. E aí eu vou entrar no terceiro ponto, tá? Que é os acabamentos, tá? Que às vezes a pessoa fala assim, eu vou fazer, me deu uma meladinha aqui de cola, mas se a pessoa, se passar, passou. Um pensamento desse, uma visão dessa, não faz com que a gente chegue nesse objetivo que eu estou falando. Sair do crochê comum, do acessório em crochê comum e chegar ao acessório, a joia em crochê. O acessório joia. O acessório joia pede que a gente conheça bem o que a gente quer fazer com aquela nova criação, com aquela peça que nós estamos fazendo, tá? Como é que a gente vai estruturar essa peça? Não é de qualquer jeito. Na hora eu resolvo. Eu já ouvi muito algumas pessoas dizer assim, não, na hora eu resolvo, Solange, não precisa preocupar com isso. Na hora sai. Na hora não sai. Na hora sai qualquer coisa. Não é qualquer coisa que é joia. Joia é algo que é pensado, concebido dentro do melhor padrão, certo? E que tem um acabamento primoroso. Deixa eu pegar uma peça aqui para eu mostrar isso que eu estou falando para vocês, tá? Esse colar aqui. Veja bem, esse colar aqui chama cobogó, porque as peças têm nome. Mas por que as peças têm nome? Porque elas são joias. Se elas não fossem joias, talvez não precisasse o nome, mas na hora que você coloca um nome numa peça, é que nem um pintor assina o quadro dele. Ele assina o quadro, aquele não é mais um quadro, aquele é o quadro que foi feito por fulano, fulano, fulano. Então, essa peça tem nome, chama cobogó longo, por isso, porque ele não é qualquer um colar, ele é o cobogó. E mesmo que existam outros, que lógico que não só existe esse aqui, ele tem concepção única, porque por mais que eu queira fazer exatamente igual esse colar, ele não vai ficar, eu vou mudar alguma coisa. Agora, eu vou mostrar para vocês as peças desse colar, tá? Esse é o meu lado direito e esse é o meu lado avesso, certo? Ó,
Eu vou mostrar várias para você ver que não é uma jogada, que é mesmo, ó, o avesso, o direito, o avesso. Dá para perceber que a gente é muito fácil se confundir com o direito e o avesso desse colar. Eu vou contar um caso para vocês. Eu, de vez em quando, tá? Eu preciso mando no direct uma mensaginha para meus clientes. Fulana, você tá com o colar do lado avesso, porque ele é tão bem feito que a pessoa às vezes não percebe. Ela coloca do avesso e eu digo para ela, ó, não tá do lado certo não, você tá com o seu colar do lado avesso. Porque a gente que faz, a gente que tem o olho, né, o olho experiente, a gente sabe o direito ao avesso. Às vezes a pessoa que não faz, ela não percebe. Se ele tiver bem feito, porque se ele tiver mal feito, a pessoa vai perceber. Então é isso que a gente busca quando a gente faz um acessório buscando a excelência no acabamento, e isso é muito importante. Se eu vou usar um fio de arame no meu colar, na minha peça, esse fio de arame não é para aparecer, o colar é de crochê, não é de arame. Se fosse um colar de arame, tudo bem. Se eu vou usar, vamos dizer, deixa eu ver, eu estou na cabeça com um aviamento. Aquela hastezinha de espartilho, porque eu faço algumas peças que eu uso. Aquela haste não é para aparecer, ela é só um fio condutor. Ela ali está ligando as peças de crochê às minhas ideias e ao design final. Ela não é para aparecer. Aí você pensa, mas a haste aquela haste do espartilho, ela vai colar com a mesma cola que você cola o fio de algodão? Não, não vai colar igual. Por quê? Porque cada material pede também uma cola específica. Então, gente, isso que eu estou falando para vocês é para vocês verem que existe uma engrenagem, uma complexidade quando eu parto para fazer um acessório joia. Um acessório comum, eu posso até ir fazendo do jeito, eu posso ir fazendo experiência. Quando eu certifico uma peça e digo, essa peça é uma joia, ela tem todo um caminho percorrido. Ela tem todo um trajeto que a gente precisa considerar. E a gente precisa, se a gente quer fazer, a gente precisa conceber, aprender. Aí, de repente, você pode dizer isso para mim. Ah, Solane, mas isso é complicado, viu? Eu nunca nem pensei nessas coisas que você está falando. Pois é, mas é de pensar. Porque aqui a gente fala de joia. Aqui a gente fala de se destacar, de se diferenciar. Para criar uma renda extra, uma renda principal, ou para você criar uma peça para você usar, para você presentear, para você ocupar seu tempo, mas valorizando o seu trabalho, o seu tempo, os seus custos, independente da finalidade que você vai dar. Na hora que você fizer uma peça, considerando o modelo, o material, você vai considerar, não, eu vou estruturar isso com a melhor cola, eu vou usar lá para fazer a haste, o material mais adequado. Quando você tiver com tudo isso redondinho, você vai poder fazer com esse acessório que você quiser. Você vai poder usar, você vai poder presentear e ver as pessoas mortas de alegre de ganharem uma peça sua. Eu mesma, graças a Deus, passo por isso muitas vezes, escuto isso muitas vezes. Escuto até de cliente, que a cliente, claro, ela compra o seu acessório, mas ela fica tão feliz e tão encantada que muitas vezes ela te agradece, que parece até que foi um presente. De alguma forma, muitos clientes entendem
isso como um presente. Por quê? Porque ela vê ali a sua doação, ela vê ali a sua dedicação a partir do resultado do que você fez. Agora, se você faz um acessório que fica capenga, que não fica bonito, que mostra se você usou arame, mostra lá dentro um pedacinho do arame. Se você usou cola, fica aquela mancha. É uma forma indireta de você dizer para a pessoa, ah, isso para mim não tem lá muita importância. Porque se tivesse importância, eu ia buscar me aprimorar. E a gente pode se aprimorar. Hoje a gente tem uma facilidade enorme, a gente tem curso, a gente tem o YouTube que ajuda muito. Eu mesma tenho um canal e eu tenho muito vídeo compartilhado. Vão lá no @SolangeArruda que eu tenho certeza que vocês vão crescer muito naquele conhecimento. E eu sou só um, a gente tem um monte de gente aí com vídeo no YouTube e é gratuito. Você pode ir entrando nesse universo se você não tem vivência, se você não está acostumada, né? Se não é o seu momento de repente, investir um dinheiro nisso, porque cada pessoa sabe o seu momento. Você já tem um começo aí para você ir fazendo experiências, amadurecendo o seu olhar, vendo o que outras pessoas estão fazendo. Isso também é uma forma de conhecer, de se aprimorar, se especializar. A gente faz bem aquilo que a gente se dedica também em estudo. Não é só de olhar. Olhar é uma parte, mas não é só olhar que faz a gente fazer o melhor em qualquer técnica. Eu falo do crochê porque é a minha técnica escolhida. Mas, por exemplo, eu estou aqui com o meu brinco de papel machê, ó, porque vocês sabem, eu amo, né? Aqui tem um trabalho, uma evolução, com certeza. Eu estou com um anel que eu não sei, nem me lembro mais o nome do rapaz que eu comprei, foi em BH, que ele é de botão. E eu fiquei apaixonada por esse anel dele. Eu comprei esse, comprei até outro, mas o outro já tem muitos anos, acabou quebrando, né? Que acontece também, pode acontecer. Mas assim, o que que me ganhou nesse anel, o que que me ganhou nesse brinco? Porque ele é uma peça única, ele é uma peça autoral, ele é uma peça diferenciada, não saiu de uma loja. Saiu da cabeça de uma pessoa que foi lá e apostou. Não, vou fazer anel, vou fazer um botão por cima do outro botão, eu vou fazer a haste dele assim. São decisões que tornam aquilo único, né? Torna aquela peça diferenciada. E você vai encontrar muitas pessoas que têm esse olhar, que gostam desse caminho. Né? Porque é muito diferente de você ter um acessório que você compra em uma loja que tem um monte igual e de você ter um acessório que ele tem a história dele, que ele tem o trabalho e as horas de quem se dedicou a ele. É muito diferente, né? Quem botou, deixa eu ler aqui um pouquinho. Fátima Oliveira, bom dia. Vou comprar um caderno de desenho para desenhar minhas joias para saber o que vou trabalhar, inclusive detalhando as cores que vou usar. Já tenho anotadas as cores e cores das linhas Claire. Que bom, muito bem, que bom, que beleza. Tatiana está aqui, aluna também crochê de valor. Carmen Risse, que bom, aluninha nova do crochê de valor, que coisa boa. Outra pessoa botou, não sei o que pensam, mas eu penso que não devemos divulgar em nossas redes virtuais nosso aprendizado com a apostila. Em nome das linhas, bom, eu não sei se é aluna, porque são alunas novas, e também são muitas alunas, eu não dou conta de gravar tudo. Se está falando do crochê de valor, com certeza, né, a apostila é particular para as alunas do crochê de valor, não é para ser divulgada nas redes sociais de forma alguma, tá? Ateliê Tere Crochê, nova mostrada, com prazer de ser aluna, coisa boa, seja bem-vinda, coisa boa. Esperança Tereza, amo esse seu colar, é muito lindo, obrigada, também gosto muito. E esse colar tem um nome especial, que é o nome da minha professora, que se chamava Joaquina,
né? Uma época eu já tinha feito muitos e muitos colares e eu falei, gente, eu nunca fiz um colar homenageando a minha professora, que me ajudou tanto, que foi quem, né, me deu os primeiros passos. E aí eu fiz o Joaquina, que eu acho muito lindo, né? Eu acho lindo ele. Olha o fecho dele, gente, como é bonitão, né? E aí ela ficou encantada e foi bem legal, quando eu fiz esse colar para ela, né? Deixa eu ver mais, viu? O que mais que eu botei aqui? Tá. Na verdade, eu já passei pelos 3 pontos que eu queria passar, que contém uma joia em crochê, que um é o planejamento do que eu vou fazer. É muito importante eu planejar o que eu vou fazer, senão, quando tá lá no meio, eu às vezes me perco, eu não consigo chegar em nenhum lugar que me agrade. Então, o planejamento, gente, é muito importante para você orientar o seu olhar, as suas escolhas e você partir para fazer um trabalho que realmente você fique satisfeita e que você consiga um resultado que também satisfaça as outras pessoas. Por quê? De todo modo, a gente vai fazer os acessórios vislumbrando outras mulheres. Por quê? Porque se eu for fazer acessórios só para mim, daqui a pouco eu não tenho nem onde guardar. Então, você vai fazer para você, para uma neta, para uma filha, para uma irmã, para sua mãe, para sua professora, como eu falei agora, né? Para ocupar o seu tempo, mas você vai ter que dar um destino para isso, para fazer uma renda extra, para usar como uma renda principal. De todo jeito, qualquer um desses motivos que eu falei, você vai ter que planejar, porque senão quando chega no meio do caminho, você fica muitas vezes sem ideia. Você diz, de repente você diz, eu não perdi a criatividade. A criatividade, ela é conduzida. Se eu planejo, eu estico aquela ideia. Criatividade é isso, gente. É a gente ter uma ideia e a gente botar em ação. Criatividade parada não adianta de nada. Às vezes a gente vê pessoas brilhantes que não saem do lugar. Então isso precisa de um planejamento, tá? Segundo ponto eu vou concretizar. Vou concluir uma mandala de 10 centímetros, uma mandala de 5 centímetros, um quadrado de tantos centímetros. Sim, mas e aí? Isso é para ser um paninho para ficar em cima de um móvel, né? Ou isso é para ser um acessório? Se é para ser um acessório joia, você vai ter que parar e pensar. Qual é a estratégia, qual é o método que eu vou usar para que essa peça ela vire uma pulseira, um colar, um brinco, ou de repente até algo que você coloca na decoração. Você precisa pensar como vai estruturar, porque senão você vai juntando paninhos de crochê e aquilo não sai do que já é, ou é transformado no, sei lá, cada pessoa que sabe, né? Um guardanapo, um cobre prato, o que for, ou vai virar uma coxa, ou você é quem vai resolver. Se for acessório em crochê, você vai ter que ter uma estrutura para que você possa realmente diversificar o uso da técnica. Porque esse colar tem uma estrutura, esse colar tem outra estrutura, ó. Não é a mesma estrutura. Eu tenho uma forma de fazer esse, eu tenho outra forma de fazer esse, da mesma forma que eu tenho outra forma, outra estratégia, outra técnica para fazer uma pulseira como essa, tá? Por que eu tenho outra estratégia? Porque aqui eu tenho outro elemento, aqui é crochê, mas aqui o elemento é totalmente diferente. Aqui eu tenho um fio de algodão, tá? Um fio de algodão. E aqui, ó, aqui eu tenho umas argolinhas. Para cada pedaço desse, cada etapa dessa, eu tenho uma forma de estruturar para que esse conjunto entre em harmonia.
Eu vou contar um caso que, assim, como eu tenho muitos anos de profissão, já fiz muitas feiras, já comercializei com várias lojas. E, assim, uma coisa que eu sempre escutei muito, tanto de cliente como de pessoas, de donos de loja, é assim: puxa vida, fulana faz o colar dela, mas quando chega para me entregar não demora. Se tem um penduricalho, né, um pêndulozinho, quando eu vejo ele caiu. Ou, ela pregou o botão, quando eu vejo o botão despregou. Veja bem, se você faz um acessório para você ou para outra pessoa, principalmente para outra pessoa, quando a pessoa começa a usar, aquilo desprega, aquilo desbota, aquilo solta uma linha, gente, isso está depondo contra todo o trabalho que você teve antes. Por quê? Tem trabalho fazer bem feito? Tem. Tem trabalho fazer mal feito? Tem trabalho também. É por isso que eu fico no pé. É por isso que lá, quando eu vou ensinar, fica assim: olha, vamos prestar atenção como que a gente faz o acabamento, porque o trabalho a gente vai ter de todo jeito. Então vamos ter o trabalho, vamos realmente aprender o melhor caminho para que a gente faça aquele trabalho e que aquele trabalho traga orgulho para a gente. Tenha um certificado de qualidade naquilo que eu faço. Certificado de qualidade não é só para a empresa não, gente. Certificado de qualidade é para um bom trabalho. Então eu fico orgulhosa. Semana passada, foi semana passada? Foi, acho que foi semana passada que eu fiz uma live com com a aluna minha, tá? Que foi a Edith. E a Edith me fez uma surpresa. Ela apareceu na live, eu nem sabia. Ela apareceu na live com um colar que ela contou. Esse colar tem a sua história e a minha. Eu digo, como assim? Foi um colar, o Festa de Mandalinha. Ela disse: esse colar, Solange, eu tenho uma amiga que comprou esse colar de você há 14 anos. 14 anos. Ela mora, eu esqueci onde a Edith mora, lá pelo sul, eu acho. E essa amiga veio a Maceió e levou esse colar. E a Edith, depois de um tempo, conheceu o colar e ficou doida pelo colar. E ela disse: olha, Solange, eu trouxe esse colar para você ver, eu trouxe para a live, porque ele tem 14 anos e é o mesmo colar. Gente, isso é um carimbo em cima de um trabalho, de uma peça. Tem 14 anos e o colar é o mesmo. Então é isso que eu busco deixar para vocês. O trabalho manual, ele é muito importante. A certificação dele, quem dá somos nós, quando a gente vai fazer, quando a gente para e pensa na melhor cola, na melhor forma de ligar uma peça com outra, tá? Como que aquilo vai perpetuar ao longo dos tempos, porque crochê é uma técnica milenar, ela é uma tradição. Se eu fizer aquilo extraindo o melhor que ela tem, eu vou deixar isso por gerações. Se eu fizer de mais ou menos, ou se eu até fizer com dedicação, mas eu não conseguir estruturar, fazer aquilo, se aparecer da melhor forma, se amostrar, eu vou dar uma certificação menor para ela. Vamos dar uma certificação maior. Vamos ficar orgulhosos daquilo que a gente faz e deixar que quem usa também fique se amostrando, fique feliz com aquilo que está usando. Então, isso depende da prática da gente, das decisões da gente, de cada etapa, da ligação, da união de todos os elementos que compõem uma joia em crochê. Não é só o crochê tem que ser muito bem feito, tem que ser primoroso. Se a pessoa faz um ponto de um tamanho, outro ponto de outro tamanho, se quando ela vai unir o final da carreirinha dela, ela ali pula um ponto, ela deixa um buraco, é lógico que isso vai interferir na beleza do que ela faz. Então, vamos estar sempre buscando isso. Tem umas lives que eu faço que eu trago uma lupa. É simbólico. Vamos estar com a lupa na mão.
Se a gente quer fazer um trabalho, né, que ele seja primoroso, a primeira pessoa a criticar tem que ser nós. Por quê? Porque a gente acerta muito, mas erra também. E é quando a gente não acerta que a gente evolui. Porque quando a gente acerta, a gente já automatizou, é ótimo, já acertou, já entendeu, já pegou o caminho. Mas quando a gente se depara com dificuldade, quando de repente eu faço uma peça e ela não ficou legal, aí você diz, ué, Solane, mas você faz peça para não ficar legal? Faço sim, todos nós fazemos. A vida é uma evolução. Só que ela pode não ficar hoje legal, mas ela pode ficar depois. Depende de como eu vou abordar essa situação. Às vezes tem gente que tudo que faz tem que estar bom, fica toda feliz se for elogiada, mas às vezes a gente precisa enxergar, porque é quando a gente enxerga uma dificuldade, alguma coisa que a gente ainda não viu, que a gente pode aprimorar e melhorar. Gente, esse negócio tá que cai. Ai, que horas são, hein, gente? Eu já falei tudo, eu acho que hoje já fechou, viu? Digam a hora aí que eu esqueci de trazer o meu relógio para cá hoje, viu, gente? Ó, a Edith tá aqui, é Santa Catarina. Santa Catarina, né, Edith? Tá certo. Uma live linda nossa, hein, Edith? Gente, olha, só dizendo, quem está aqui pela primeira vez, eu faço live toda quarta-feira, tá? Às 11 horas. Toda quarta-feira. Eu acho que eu não fiz uma ou duas há mais de um ano, quando aconteceu alguma coisa e eu também apareço para explicar o dia que não tem. Então, já é certo. Quem gostou, vai aí, toda quarta-feira, agenda aí. Tem um canal no YouTube que é @SolangeArruda, que já tem um monte de vídeo, eu já conto um monte dessa história, e que eu convido você, que ainda não conhece, que ainda não seguiu, a conhecer. Até você que nunca fez crochê, porque muitas vezes a gente está aqui e a pessoa fala, eu nunca fiz crochê, mas a gente tem vários alunos que também nunca fizeram e que hoje fazem. Né? Não, Carmen? Carmen, em 20 dias, passou de nunca ter feito a correntinha a já aplicar as mandalas dela numa toalhinha. Então, gente, não é um bicho de 7 cabeças, depende muito da gente mesmo, né? A Gabi botou, amostrados, dúvidas sobre o curso, né? Mande por e-mail, é isso aí. Aí a gente vai saber, vai poder ajudar bastante, tá? Ai, era isso. Alguém botou a hora aí, mas era isso. Eu sei que já deve estar dando uma hora que eu vou. Quando eu olho já é uma hora, tá? Então, ó, agora eu vou dar só um passo a passo para você começar a amadurecer essa visão de que um acessório em crochê comum não é uma joia em crochê. E o que é que eu faço então para sair de um acessório em crochê comum a uma joia em crochê? O que é que eu faço? Primeira coisa, eu vou logo olhar tudo que eu tenho, tudo que eu já faço, tudo que eu já fiz, ou as coisas que me chamam a atenção quando eu olho um acessório que me agradam e que não me agradam. Então, eu vou com a minha lupa, com o meu olho clínico, separar o que eu gosto e o que eu não gosto. Com o que eu não gosto, eu vou observar aonde é que tem os pontos que não me agradam e vou partir para pensar como é que eu posso fazer também isso de uma forma melhor. Porque às vezes a gente não gosta, a gente recrimina e quando a gente vai fazer, a gente faz igual. Porque às vezes a gente não tem aquele conhecimento. Então a gente também está às cegas. Então eu vou olhar o que eu não gosto e vou pensar como é que eu faço isso de uma forma melhor, tá? E vou procurar fazer. E eu vou pegar os aspectos que eu gosto e eu vou procurar me espelhar, reproduzir e inclusive melhorar, porque tudo pode ser melhorado, tanto o que outra pessoa faz como o que a gente faz.
Eu já mostrei aqui em live, hoje eu não vou mostrar porque está longe, mas eu já mostrei em live, eu vou ver até se eu trago outro dia. A primeira florzinha que eu fiz e as flores que eu faço hoje. Gente, parece que é outra história. Não é, não parece a mesma história, mas a gente evolui e o bom é isso, é que a gente evolui. A gente evolui principalmente quando a gente analisa, quando a gente compara, a gente se compara, a gente se vê antes, a gente se vê agora e a gente tem que pensar que a gente ainda vai melhorar mais, porque ninguém parou, nós estamos aqui em movimento e o movimento faz a gente refletir e esse refletir vai acabar gerando uma prática melhor, tá bom? Então o passo a passo que eu teria a dar é esse. Vou agradecer cada uma de vocês aqui, tá? Vou fortalecer que a certificação do trabalho, ela começa pela gente, não é só o outro. Às vezes a pessoa fala, eu vendi, a pessoa nem notou. Ela não notou naquela hora, mas ela provavelmente vai notar. E se você vende alguma coisa que não está no melhor que você pode, aquilo acaba te prejudicando. Se você der, também, porque você dá alguma coisa para a pessoa que ela vê, mas isso aqui está meio tortinho, essa cola aqui eu não vou usar. Então você acaba se prejudicando, né? Se você dá para agradar, se você ocupa o seu tempo, não, só faço isso por lazer, ótimo, mas ocupe bem o seu tempo de lazer e faça aquela joia em crochê que você vai ficar feliz quando a pessoa elogiar e você dizer, sou eu que faço. Olha que prazer. É muito melhor, é muito diferente você ficar escondendo, se escondendo, porque, eita, eu vi que ali você deu uma ratada. Ratada aqui em Alagoas fez uma coisa que não ficou da melhor forma. Então, eita, mas você fez uma ratada ali. Não é bom, né? É bom mesmo é a gente ficar de boca cheia, dizendo, olha só o que eu fiz. Tá bom? Então, um beijo, um bom fim de dia para vocês. Aguardo vocês na próxima quarta-feira. E quem aí está querendo se encantar, aprender, evoluir nesse universo de joias em crochê, eu recomendo. Corre lá no YouTube que você vai ter uma biblioteca cheia de experiência e de ensinamentos para te ajudar nessa estrada, tá bom? Um beijo. Quem pegou a live pela metade, eu vou deixar gravada, então pode acompanhar, pode compartilhar, mandar para aquelas pessoas que você sabe que vão se beneficiar com esse conteúdo, tá bom? Beijo, gente. Até a próxima.